Bem, eu fiquei estarrecido com a entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, um senhor chamado Felipe Santa Cruz. Realmente é impactante a entrevista. Esse senhor faz críticas severíssimas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, inclusive com um viés claramente petista. Ele assumiu a narrativa petista como sua, isso como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Diz ele, quando ele, Moro, entenda-se, entra na arena do Executivo, ainda que com as melhores intenções, é óbvio que autoriza leituras mais duras sobre todo o processo que gerou uma profunda criminalização da classe política. Então diz, olha, o presidente da OAB, um senhor chamado, eu desconhecia até esse momento, Felipe Santa Cruz, que as condenações da 13ª Vara Federal lá em Curitiba, do então juiz Sérgio Moro, construiu um processo que levou à criminalização da classe política. Quer dizer, as condenações do juiz Sérgio Moro criminalizaram a classe política. Não é a classe política que cometeu crimes. Ele inverte. Olha o perigo. Logo em seguida, na mesma entrevista, ao mesmo periódico, diz o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB: não devemos fazer da Lava Jato um livro em fascículos interminável, diz ele. Ou seja, ele quer interromper a Lava Jato. Acho que ela está criando problemas para o país. Continua o mesmo presidente da OAB: para nós é preocupante a paralisia do poder público, um apagão das canetas diante da insegurança jurídica. Mais grave ainda, a paralisia da iniciativa privada. Diz, portanto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que a Lava Jato criou uma insegurança jurídica. Olha o absurdo. E paralisou o poder público com reflexos, segundo ele, negativos na iniciativa privada. Quer dizer, a apuração da corrupção, do maior desvio de recursos públicos da humanidade, o Petrolão, para o presidente da OAB é absolutamente irrelevante. Não tem problema nenhum. Ele não está nem aí com o Petrolão. A preocupação com ele não é o Petrolão, é a apuração do Petrolão, que ele diz que criou insegurança jurídica. Não são os criminosos do PT e seus aliados, inclusive no mundo do direito, é que criaram insegurança jurídica, não. A culpa é da ação do juiz Sérgio Moro, dos procuradores. Isso é um absurdo. Ele está dizendo isso com a maior tranquilidade. Representante de todos os advogados do Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil. Não satisfeito, o senhor Felipe Santa Cruz, que eu nem sabia quem era, né, diz o seguinte: o país está parado como se estivesse num grande processo de acompanhamento de investigações sem fim. Isso, está parado o país por culpa da Lava Jato, não por culpa da corrupção, né? Ele continua: o Brasil precisa voltar a produzir, ter rotina e as empresas a gerar riqueza. O que ele está dizendo é que o Brasil tem que continuar corrupto. É isso que ele está dizendo. Apurar a corrupção faz mal ao país. Olha que coisa inacreditável. É o presidente da OAB que está atacando a Lava Jato, que mudou a história do Brasil a partir de 2014. Isso é central, né, no combate à corrupção, aos criminosos do PT. Se não tivesse Lava Jato, Lula seria presidente do Brasil hoje. É essa que é a questão. E o Brasil seria uma Venezuela. É isso. O que esse senhor está falando é um crime contra a nacionalidade, contra a República, contra o Brasil. Portanto, deixo aqui lavrado o meu protesto no campo político e ideológico. Você não vai tergiversar, que eu conheço de onde o senhor vem, não vai tergiversar. Protesto sim. Acho que é uma vergonha os advogados terem na presidência da OAB um senhor como esse cidadão chamado Felipe Santa Cruz.